Muito boa noite, Léo Saldanha, para uma live aqui com a Cecília Santiago. A Cecília Santiago é uma artista muito completa que atua com a fotografia com smartphones, usando a inteligência artificial. E a gente vai fazer uma conversa aqui para falar um pouco do trabalho dela, da visão, da carreira dela. E tenho certeza que vai ser bem bacana. Acabou de entrar aqui. Deixa eu conectá-la. Peraí. Ela já apareceu aqui. Aí. No N-Foto conversando para os membros do grupo. E gentilmente topou também conversar ao vivo aqui para quem acompanha a Fox Online e as nossas atividades aí. Oi, Cecília, boa noite, tudo bem? Oi, tá bom, Léo? Tá dando pra ver? Tá tudo direitinho. Tudo, né? Tudo Tudo bom? bem, obrigado, viu? Imagina, eu que te agradeço. É sempre bom bater um papo, né? É sempre ótimo, muito bacana. Cecília, a gente recentemente, faz praticamente uma semana, né, que a gente conversou no grupo N-Foto e para os membros, e você contou da sua história e você tem abraçado essas novidades todas e até na tua bio você coloca, né, criando a arte com as ferramentas do nosso tempo. Eu queria que você primeiro se apresentasse, assim, falasse um pouco de você, daí a gente entrasse nessa parte do que você tem feito na arte, por favor. Tá bom. Essa frase, na verdade, não é minha, é do Arlindo. Ai, como é que é o nome dele, meu Deus? Minha cabeça tá péssima. É, ele já faleceu, um escritor. Eu até tenho escrito aqui, deixa eu ver se eu acho. Arlindo Machado, e ele fala justamente, na verdade, ele fala do bar, porque ele fala que o bar criou a música em cima do cravo, porque era o instrumento que ele tinha na época. Se tivesse outro instrumento, com certeza a música dele seria diferente. É mais ou menos isso o texto dele. E, e aí eu botei essa frase do que ele fala, né? Porque eu sempre gostei muito da tecnologia, né? Olhando para trás, eu vejo que muita coisa do que eu fiz foi ligada à tecnologia, né? Principalmente depois que surgiu o iPad, que aí eu vi um documentário na televisão, na Deutsche Welle, falando e mostrava uma moça com um pincel em cima da tela do iPad. É realmente uma canetinha, eu até comprei um, que é um pincel, e ele funciona para a gente passar mesmo na tela. Mas eu prefiro a canetinha normal, e de borracha, não é nem a do iPhone. E quando eu vi esse documentário, ele me remeteu na hora ao que eu fazia quando eu comecei a estudar fotografia no IAD, na FAP, que eu, na hora de ampliar a foto, eu botava ela embaixo o papel, né, embaixo do ampliador, e em vez de jogar o papel direto na bacia de revelador, eu pegava um pincel, molhava com o líquido do revelador e passava no papel, e aí começava a surgir somente onde eu tinha passado o pincel, né? E aí, assim, hoje que eu olhando para trás, eu vejo que assim, eu sempre gostei dessa coisa de intervir na imagem, né? Ora desenhando, ora passando, pintando com ecoline ou com canetinha de nanquim. Eu comecei assim. E aí, hoje em dia, eu transformo isso para os aplicativos, principalmente o Procreate e o Art Studio Pro, que é o que eu uso, mais até que o Procreate. E aí é desse jeito que eu gosto de trabalhar, né? E hoje você tem usado uma combinação de plataformas, assim, além do smartphone para fotografar, que é uma ferramenta
que é importante para você, você usa as plataformas, inteligência artificial mais outras ferramentas e aplicativos combinados, é isso, né? Para a criação que você faz? Mesmo o que eu faço, o que eu tenho. Tô ficando maluca até com esse negócio de inteligência artificial, porque eu acho muito interessante. O que eu tenho feito com inteligência artificial, eu crio, às vezes, em cima da própria foto que eu já fiz, ou eu crio uma foto nova com os prompts, que são incríveis, né? Quer dizer, é um desafio descobrir qual é o prompt que tem mais a ver com o que a gente quer que saia, né? E daí depois eu devolvo essa imagem pro iPad ou iPhone. Eu tenho trabalhado mais com o iPhone mesmo. Com Para o iPhone. iPhone de novo e edito da maneira que eu edito as fotos, com os layers e essas coisas. Eu sempre achei que uma foto sem edição não era uma foto. Eu acho que a foto pede que haja um mínimo, tem que ter, sabe? Tem sempre uma coisa a mais que tem que ser tirada, que o olho vai para aquele lugar lá que não é para ir. O olho é para. Eu quero que o olho do espectador vá para aqui. Então eu direciono. Eu te mostrei uma foto, né, daquele cara na rua lá, do que eu fiz. Aquilo lá é bem o que eu gosto de fazer mesmo. É muito bacana. E você tem transformado também, assim, da fotografia, da imagem, da arte, não ficar estática. Você tem trabalhado a animação dela. Ela com animação. Isso é um recurso que é super moderno também. Como é que você vê essa parte da imagem não ficar estática na arte? Eu acho que a imagem não estática ela já vem há um tempo, né? Assim, fazendo com que a gente tente criar imagens não estáticas. Eu não estou desmerecendo a fotografia de jeito nenhum, acho que a fotografia tem todo o seu valor, mas principalmente para as redes sociais, essa coisa da mobilidade ou qualquer movimento que tem na foto, ela chama a atenção do espectador de uma maneira diferente. E hoje em dia não tem jeito, hoje em dia é tudo imagem em movimento, né? Principalmente depois do vizinho, da rede social vizinha dessa aqui, que a gente não pode falar o nome, senão cai a Não live. cai, é verdade. Então tem que estar muito ligado nisso, né? E já há tempos que eu comecei a fazer com movimento. Eu comecei criando imagens com stickers. Ah, que legal. Os aplicativos do iPhone mesmo. Os vídeos eu quase todos faço no iPhone. E com stickers eu comecei. Daí, quando começou essa coisa da inteligência artificial, eu comecei a ir para os aplicativos que trabalham com imagem em movimento. E é E bacana porque a Cecília, você mostrou na conversa na Unifoto, você tem um celular só para os aplicativos de edição, né? E aí é um trabalho intenso ali que você faz para criar, né? eu sou meio aficionada por celulares. Aí eu acabo tendo um para falar, outro para editar vídeo, outro é para foto. E aí eu tenho que ter um que é Android também para conhecer os aplicativos que estão bombando lá, né? Então eu, assim, eu costumo dizer que assim, eu sei se uma foto foi feita com qual aplicativo. Eu consigo ver isso hoje em dia, sabe? E até teve uma pequena discussão aí na internet há pouco tempo, esses dias, porque às vezes eu vejo uma imagem e eu falo assim, mas que aplicativo que a pessoa usou para isso? Não foi aplicativo de iPhone. E daí a pessoa realmente não tinha usado para iPhone, tinha usado e tinha postado como mobigrafia, e aí eu não acho justo isso. E você vai palestrar no Paraty em Foco desse ano,
falando justamente de um pouco de tudo, da tua carreira, dessa nova fase, da fotografia, enfim, do mundo da imagem que está se transformando. Você acha que os fotógrafos, em geral, de todas as áreas, estão conectados com todas essas novidades ou ainda estão muito, no Brasil, ainda está meio atrasado? Eu não diria atrasado. Eu acho que as pessoas aqui, por mais que elas não queiram dizer ou assumir, eu acho que os fotógrafos são mais tradicionais. E eles não aceitam essas mudanças. Do mesmo jeito que eu acho que muito não foi aceito quando surgiu a fotografia digital, nem muitos não aceitaram quando surgiu o iPhone, o celular. Achavam que, imagina, isso não é fotografia de celular, mas eu ouvi e presenciei brigas homéricas, muito de provocação, um provocando o outro, né? Um do lado, outro do outro, mas no fundo tinha uma verdade ali, né? No fundo tinha. E eu vejo que com o tempo, mesmo aqueles que eram mais ferrenhos defensores da câmera, até da fotografia não digital e tudo, acabaram. Não adianta, tem certas coisas que a tecnologia é mais forte do que a gente. E eu sempre disse isso: espera, eu espero, eu aguardo, eu espero tranquilo. Quando você começar a fazer fotografia com celular, se você gostar, você vai ver o que é bom. Porque pela questão da facilidade, né? Eu me lembro que quando foi, já faz uns anos, eu fui entrevistada por um pessoal da TV Cultura, querendo saber sobre fotografia de celular. E, claro, saiu, como sempre, toda entrevista. Eu fiquei horas falando, eles cortaram e botaram um finalzinho. E que eu estou na mesa da minha sala de jantar da minha casa. Esse vídeo está no meu perfil, em algum lugar aí. Esse vídeo com um monte de câmera fotográfica, inclusive uma Leica que meu pai deu para minha mãe quando eu nasci. Então, assim, já estava predestinada, né, a gostar de fotografia. E, e ela me pergunta assim, dessas qual que você gosta mais? Eu pego o celular e faço assim, desse aqui, porque é o mais fácil. E aí teve gente que veio falar, nossa, mas que é ridículo, é porque é mais fácil que você gosta de usar, você trabalha com celular. Não é, eu tinha falado um monte de coisa antes, como qualquer entrevista, né? Eles cortam e fica só um É só um trecho, trechinho. um recorte, né? É isso, A Ana Júlia Poleto escreveu aqui: admiro muito o seu trabalho. Cecília acabou de escrever aí na live. Obrigada, Ana Júlia. Eu não sei se eu te sigo, eu até peço para as pessoas que têm um interesse maior me mandar uma mensagem, falar, estou te seguindo, me segue de volta. E eu não sigo muita gente também, porque eu vejo que tem muita gente que tem o perfil fechado. Aí eu acho que a pessoa tem o perfil fechado porque ela não quer mostrar. Então, não vou ficar eu lá pedindo, deve ser uma coisa mais familiar e tal, então eu não peço. Claro. Você tem uma assinatura visual, uma identidade muito clara, muito definida, e eu fico me perguntando das tuas referências, né, para a criação. Uma delas está no seu nome da conta do Instagram, né, que a gente conversou disso no Nfoto também. Mas eu queria que você falasse um pouco das tuas referências, a bagagem o que te alimenta, né, e as tuas referências para a criação. Olha, desde menina, quando eu estava no IAD, Klimt já era para mim a minha referência maior. E assim, não só pela pintura, pelo traço e pelo desenho dele. Eu me lembro que uma vez teve uma exposição de desenhos do Klimt aqui em São Paulo, e eu fui com a minha câmera fotográfica lá e pedi para fotografar. Já tinham desmontado ou não tinham montado ainda, mas os caras estavam montando. Falaram, tá bom, vai, entra aqui, a gente te deixa. E os quadros todos no chão, assim, sabe, para colocar na parede. E eu tenho até hoje essas fotos. O desenho, a linha, o traço que me chama a atenção do Klimt.
E depois do Klimt veio o Egon Schiele, que também tem um traço muito peculiar e com muita personalidade, né? Que eu também adorei. E depois, em 1981, eu acho, 80, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro e fui no museu para dar uma olhada o que tinha lá. E tinha uma exposição do Hunter Wasser, um vídeo, filme, tudo, a história da vida dele. E eu fiquei fascinada por aquele trabalho, aquela coisa que ele usava o pigmento natural, ele macetava para fazer a tinta, e ele morava num barco, e aqueles traços, aquelas linhas dele também. E aí ficaram meus três preferidos. E por uma coincidência, os três são austríacos. Os três são de língua alemã. E isso me influenciou muito já quando eu era menina. E depois, mais velha, quando eu casei, eu fui morar na Alemanha. Eu fiquei 6 anos morando lá. Legal. Então, aí o fato de falar o alemão, de estar naquele ambiente bávaro, sabe? Já aquilo ficou mais forte para mim e descobri outros artistas também que eu admiro, como Horst Janssen, que também tem um traço fascinante, assim, e esse claro escuro deles eu curto muito. Muito bom. O bacana é que você, no final das contas, é muito fora não só quer dizer, a tua referência está na arte, e às vezes a gente vê muito fotógrafo preocupado, ou fotógrafa e fotógrafo preocupado muito com fotógrafos, né? Com pessoas que trabalham mais com fotografia. Quando a gente tem tanta bagagem, tanta cultura para buscar na literatura, na arte, na pintura, de outras formas, né? E isso para você é referência, né? É referência. Eu tenho... eu fiz comunicação visual na FAP, né, que tá o primeiro ano é todo ligado com artes plásticas, e a arte sempre me fascinou muito, e desde essa época eu sempre quis estudar justamente a ligação entre fotografia e pintura, porque e são poucos assim, as pessoas que eu conheço, a maioria, como você disse, é ligado nos fotógrafos, né? Desde Ansel Adams, o Cartier-Bresson, aquela coisa mais... não é fria, mas é mais fotográfica, aquela imagem com apelo fotográfico, né? E eu já gosto do traço da linha e o que eu digo que o que está oculto é o que a gente não vê que me interessa. Isso é muito bom, muito bacana. Você comentou no grupo que você tá empolgada e você mergulhou nisso, na inteligência artificial, tudo que as tecnologias novas não te assustam, né? Porque a gente vê um pessoal assustado, meio preocupado com o que vai acontecer exatamente. A tua visão é bem distinta disso, né? Não, eu tenho uma visão totalmente otimista, digamos assim, né? Eu não consigo ver uma tecnologia como a inteligência artificial vindo para alguma coisa que vai nos tolher. O contrário, eu acho que ela vai abrir portas do mesmo jeito que, sei lá, uns 20 anos atrás, a gente só falava quais as profissões, era médico, dentista, advogado, né? Engenheiro, profissões estanques e clássicas. De uns anos para cá, quantas novas profissões não existem, né? E às vezes, assim, a pessoa que não tem o dom da profissão, ela descobre uma carreira de uma maneira muito mais simples e que tem mais a ver com a vida dela, né? Com os gostos dela. Hoje em dia, o profissional anda de bermuda e camiseta e está ganhando dinheiro.
Então, assim, eu não consigo ver a inteligência artificial como uma coisa ruim. Além do que, eu acredito que ela vem em outras áreas trazendo um desenvolvimento muito grande, né? Para a gente pensar em medicina, biotecnologia, tudo isso. Então, não sou contra, não. E não consigo ter medo de falar assim, mas o que vai acontecer? Não, que medo, não vai acontecer nada. Vamos mergulhar, vamos aprender. Eu acho que a gente tem que correr atrás também, né? É Tem exatamente que correr isso. atrás e entender o que está acontecendo. Quando começou essa coisa de NFT, eu fiquei maluca. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir nunca descobrir como é que faz isso. Mas hoje em dia a gente tem uma coisa que chama YouTube. Você entra lá, escreve lá como fazer tal coisa. Está tudo explicado na Tem língua que tudo você lá. quiser. Está tudo lá. Como é que alguém pode reclamar? Me fala. Não sei, não entendo. É verdade. E é isso que eu até ia te perguntar da parte dos NFTs, porque você também abraçou isso e colocou a coleção no OpenSea, que é a maior plataforma, né? Eu coloquei quando foi da exposição que eu fiz com a curadoria do Diógenes Moura. Eu fiz uma exposição em seguida com o trabalho do livro que eu lancei, que eram fotografias, que já era, você vê, ligada à tecnologia. São fotografias aliás, negativos que eu tenho aqui em casa, que meu pai tirou dos meus irmãos mais velhos, entre 29 até 45 por aí. O meu irmão mais velho, pra você ter uma ideia, está com 94 anos, está vivo ainda. Eram quatro, e meu pai tirava muita fotografia dos quatro filhinhos, né? E sempre vestidos iguais, as fotos são muito lindas. E eu achei esses negativos aqui em casa, quer dizer, achei, eles estavam guardados. Eu fui olhar e vi que as imagens estavam muito estragadas. São fotografias, são negativos estereográficos ainda, em chapa de Nossa, vidro. que incrível. E, e eu vi que a imagem era linda. Eu falei, eu vou botar essa imagem de qualquer jeito aqui vou tirar uma foto, botar no iPad, ver se eu consigo restaurar a imagem. E aí, a primeira que eu mexi, eu consegui restaurar e criei um. Aí eu venho com meus layers, né? Criei um layer de pintura e botei cor e deu certo. Aí eu acabei levando todos os negativos para o Clício. Ele fez como é que chama? Escaneamento disso tudo, escaneou tudo, me devolveu e aí eu comecei a trabalhar as imagens. Na época, esse trabalho foi para pós-graduação com o Iatan Canabrava, mas a minha ideia, inclusive, era não só trabalhar a imagem estática, eu estava pensando em trabalhar a imagem de movimentos também, e com aqueles óculos de 3D, sabe? Que legal. Mas essa coisa do óculos 3D acabou não indo para frente. Isso ficou ficou mais as imagens que eu fiz para o livro. E aí, quando foi da exposição, eu resolvi fazer vídeos a partir dessas imagens também. Colocar movimento de bichos nas imagens que eu já tinha feito. E aí que eu resolvi colocar isso em NFT, porque eu pensava o seguinte, meu pai veio com trabalho no topo da tecnologia da época, né? Imagina em 1929, uma fotografia em 3D. Então eu não podia deixar de fazer o trabalho também com uma tecnologia de ponta, né? Muito bom, muito bacana. A Ana Júlia comentou aqui, Apoleto, muito necessário se pensar artisticamente entre nós e a inteligência artificial, né? De saber combinar as coisas, né, para a criação mesmo e expandir aquilo que a gente pode fazer, né? No fim é isso. Sim, sim. Isso é muito bacana. Até aproveitando, quem quiser mandar perguntas aqui, acho que a interação é legal para essa parte do meio para o final agora. Quem quiser colocar perguntas para a Cecília, quem não segue a Cecília e depois estiver assistindo também,
Vale a pena. Eu vou deixar na descrição do vídeo para segui-la e acompanhar o trabalho que ela tem feito, que é fascinante. Você, nesse processo, eu lembro que você mostrou na apresentação, no grupo, que você trabalhava das colagens e de interferências físicas nas coisas analógicas, e agora esse processo envolve diferentes aplicativos, tudo mais, mas você não descarta, isso que eu acho interessante, né, Cecília? Você não descarta o que já existe, quer dizer, uma exposição física vai continuar acontecendo, mas você expande com os NFTs, com metaverso, o que quer que seja. É essa a ideia, né? Que não é uma coisa ou outra, são todas as coisas, né? Eu acho que são todas as coisas, tanto que eu estou fazendo um livro de artista em que eu estou voltando com os layers do iPad, eu imprimo cada um deles em transparência, em casa mesmo. E daí eu pinto a transparência ou pinto embaixo da transparência, com outro papel, e aí aquilo tem as camadas, elas ficam variáveis conforme a pessoa quer colocar para ver ou não, né? Eu acho que esse vai e vem de tecnologias que a gente tem a nossa mão hoje em dia, né? É muito interessante da gente trabalhar, porque e eu vejo muito isso nos trabalhos aqui do Brasil também, mas fora eu vejo muito também. De aproveitar tudo, né? É. Eu acho que isso é bacana. Você vê, o Jonas Peterson, ele se tornou maior com inteligência artificial hoje na conta do Instagram, e ele vende prints dessas obras que ele cria que são fascinantes, né? Então isso é bem bacana, né? A Ana Júlia mandou aqui, qual aplicativo você indica para quem é iniciante nessa junção arte analógica e inteligência artificial? Com inteligência. Bom, eu acho o seguinte: essa questão de aplicativos, eu posso te indicar um monte. Eu até depois posso colocar embaixo dessa live aqui um link para uma entrevista que eu dei para a revista inglesa, onde eu coloquei links de o nome de vários aplicativos que eu uso e que estão aí para a gente poder usar. Mas o que eu acho é que assim, o ideal é que cada um descubra a sua identidade visual e tenha a sua linha. Não adianta eu falar para você, ó, use esse aplicativo, começa assim, depois você faz assim, depois você passa para o outro. Vai ficar com a minha cara. Não é nem meu interesse, nem o interesse de quem está criando ou começando a criar alguma coisa. Então, eu acho que o ideal, que é um aplicativo para inteligência artificial, vai lá na loja da Apple, escreve inteligência artificial, vê o que aparece. Tem 500 aplicativos hoje em dia. Tem E aí muita coisa. é uma questão de começar. Não que eu não diga, eu vou dizer, está escrito lá na entrevista. Mas o que eu acho, eu recomendo é que cada um crie o seu caminho para ter a sua linguagem desenvolvida, né? Porque eu não recomendo que a gente use um aplicativo só. Minhas imagens nunca são feitas com um aplicativo só. São vários, tem toda uma linha de pensamento que eu vou trabalhando. Então, eu começo com onde o claro escuro é importante, depois eu vou para outro onde eu vou trabalhar o traço em cima, outro que eu vou trabalhar os layers, outro vai me dar melhor resolução, é o último que eu vou jogar. Então, tudo isso tem a ver, e cada um tem que ter o seu caminho, né? O seu desenvolver da própria imagem, para não ficar tudo igual. Até você falando disso, Cecília, a gente vê uma estética dessas ferramentas também. Se a pessoa não tomar cuidado, ela fica com... Porque hoje está tudo muito parecido, né? O Midjourney tem uma estética. Se você deixar só com a estética dele, fica com aquela cara, né? Fica tudo com a cara, e fica com a cara do aplicativo. Tem alguns aplicativos que surgiram, fizeram sucesso, como o próprio Lensa. Já não dá mais para olhar aquilo, né? Já
já saturou, porque é muito, muito forte demais e não é uma coisa da pessoa, é todo mundo igual. Essa coisa de todo mundo fazer igual é que fica cansativo, né? Exato, é isso mesmo. É. Em relação à divulgação, você tem muitos seguidores e até tem o que aconteceu com você em relação à rede social, que seria legal você contar também, mas a rede social, no final das contas, o Instagram é uma ferramenta forte de divulgação, né? Acaba sendo um canal não só para o Brasil, mas lá fora você tem muitos seguidores, tudo. Queria que você falasse das duas Sim. coisas, da importância disso e do que aconteceu com você também, por favor. Do que você está falando do que aconteceu comigo? Não, de problema de conta, que você teve problema com o Instagram, né? Eu tive várias. Estou tendo um problema agora porque não entram novos seguidores. Até 2 semanas atrás, estavam assim, todas as inteligências artificiais que eu colocava, vinham uns 20 novos. Estava ótimo, eu estava adorando. De repente, ferrou. Não é que ferrou só novos seguidores. Eu não consigo promover nenhuma foto mais. Eu ponho para promover e aí dá pau, ele fala que está errado, que eu estou infringindo alguma coisa. Eu estou em contato com eles, trocando e-mail diariamente. Espero que resolva logo, né? E isso afeta, porque o alcance não está sendo o mesmo. Claro. Não é a questão de vir novas pessoas. Eu não estou alcançando. As minhas imagens não estão alcançando o número de pessoas que estavam antes, né? E essa coisa da rede social, para mim, foi o seguinte: quando surgiu o Instagram, logo que surgiu, eu descobri um grupo de um cara que mora na França, no norte da França, na Normandie, que ele tinha um grupo que ele fazia o seguinte: ele publicava uma foto por dia, uma outra rede social, naquela Tumblr, que a qualidade era melhor, e a pessoa que estava interessada ia lá, pegava a imagem e editava do jeito que queria. Nossa. E aí, ali foi que começou essa coisa de edição de imagem, essa troca. Então, eu vi uma imagem, de repente, que tinha Que traço é esse? Como é que a pessoa colocou isso? E aí foi aquela coisa de descobrir aplicativo. Eu nunca perguntei muito para a pessoa que aplicativo você usa, porque eu acho meio bobo perguntar isso, sabe? A pessoa não vai falar. De repente a pessoa está trabalhando há anos num negócio, ela vai dar. Não vai falar. Então, a questão era correr atrás e descobrir que aplicativo a pessoa usava. Às vezes estava no hashtag, o nome do aplicativo, às vezes eu conseguia alguma coisa semelhante do meu jeito. E foi aí que eu comecei, com uma brincadeira com esse grupo aí, a fazer edições. E aí é que desenvolvi essas edições, assim. Que bacana. Agora, a parte de usar a rede social para mostrar a sua obra é fundamental, né? Isso não tem como. Até saiu uma notícia esses dias, acho que foi no Petapixel, até falando que é um artista é um fotógrafo de natureza que tentou seguir a carreira dele sem usar a rede social. Aí ele parou, falou, não dá. Essa Não era, dá. essa era a notícia. Não E tem como, né? sabe que há um tempo atrás, há uns 10 anos, se bobear, eu conversando com um arquiteto, ele falou que ele era contra botar o trabalho dele, porque, afinal de contas, era a casa do cliente. Como é que ele ia divulgar a casa do cliente assim? Aí um dia, e aí ele começou a perder cliente, perder cliente, perder cliente. E teve um problema seríssimo com a moradia, ele teve que sair de onde ele morava, porque não tinha mais dinheiro. E aí ele me falou, um dia me falaram, mas qual é o seu site, o seu Instagram? Ele falou, não tenho. Ele falou, mas você não existe na internet? Como assim? E aí que ele se deu conta que se a pessoa não está na internet, ela não existe. E
aí ele começou a trabalhar, e é isso mesmo. Eu acho que o Instagram, hoje em dia, é um portfólio que a gente tem. Verdade. Eu até uso de uma maneira bem proposital mesmo. Por exemplo, cada série que eu faço, eu crio um hashtag para ela. Meu, que antes até eu tinha criado um que era Klimt na Avenida Paulista, Klimt, alguma coisa assim. Começaram a usar. Eu falei, pô, mas que inferno. Aí tirei todas as minhas fotos desse hashtag, botei um outro hashtag com um underline para dar mais espaço, porque aí as pessoas acho que perceberam que não era para usar. Porque acontece o seguinte, eu quero te mostrar um trabalho de uma série, vamos supor, essa da Avenida Paulista, eu te dou hashtag, você tem todas as imagens lá de uma vez, você entra, aparece tudo. Então, eu acho que isso dá facilita quem está olhando de entender o trabalho da pessoa, sabe? Muito bom. Você para selecionar, você falou das hashtags, que é uma boa ideia, né? Das hashtags para séries. Selecionar temas e as mensagens, você procura intencionalmente passar uma mensagem com as obras que você cria e publica? Ou normalmente, ou isso não é fixo, é uma coisa mais... Não. Tudo é intencional. É muito difícil que seja sem querer. Quando é sem querer, são vários sem querer junto que acabam se tornando uma nova série com uma intenção, sabe? Eu tenho eu acho que a gente tem que ter em mente o que, que a gente quer criar e ter em mente não só na cabeça, mas no papel escrito. Eu tenho um livrinho de temas que eu anoto, tudo que eu acho que isso é interessante, falar sobre isso. Então eu vou escrevendo lá e de vez em quando eu pego um tema daquele e desenvolvo e ele vira uma série nova, né? Eu acho que, eu não sei, eu acho que o trabalho da gente da fotografia, é claro que é válido, tudo é válido, né? Do mesmo jeito que é válido, não pode fotografar tremendo, porque senão vai sair tremida a foto. O quê? As fotos mais bonitas são as completamente tremidas. Então, regra não existe, né? O mais divertido na fotografia é justamente quebrar as regras. Mas essa questão da gente ter em mente o que a gente está querendo dizer e colocar em séries, em temas, assim, eu acho que dá uma seriedade maior para o trabalho, né? Sim, é muito bom. Você acha que o smartphone se tornou a ferramenta perfeita? Porque ele combina a câmera, os aplicativos, com a inteligência artificial e tudo mais. Inclusive os NFTs também estão ali, se quiser. E além de tudo, a mobilidade, agora 5G, virou uma ferramenta suprema para criar ou ainda você acha que ainda falta alguma coisa? É, eu acho, por enquanto, parece que não falta nada, até a hora que a gente souber de uma coisa nova que não está lá. Você fala, como que eu vivo sem isso? Uma delas, e que sempre me fez falta, é a facilidade de olhar e a foto ser tirada. Porque às vezes não dá tempo nem de pegar o celular e você olha e fala, perdi uma puta foto. Já foi, perdeu, não deu. Então, assim, existe o tal do óculos, que parece que agora vai ser assim, né? Com a mão, que vai fotografar. Vamos ver. Assim, eu estou muito satisfeita com o que eu tenho para trabalhar hoje em dia. E eu sei que isso são degraus que a gente vai galgando, né? Hoje em dia a gente está satisfeita, sim. Aí vai surgir uma nova tecnologia daqui a pouco e você pula para aquilo e acha incrível. Eu acho que, por enquanto, tá bom, mas eu tô de olho no que vem. E se fala, né, de uma era que vem mesmo pós-smartphone, que já está começando mesmo, das câmeras nas coisas, sejam óculos e de outras formas, né?
E, aliás, só como curiosidade, 2 perguntas sobre Midjourney da vida. Você acha que o Midjourney é uma câmera? Primeira pergunta. Não, eu não acho que o Midjourney é uma câmera. O Midjourney é um criador de imagens, é diferente. É mais daqui para dentro, para dentro da cabeça, não é para porque a câmera é daqui para fora, né? Eu acho que é uma coisa mais do interior da gente. Por isso eu acho interessante, porque a imagem vem do que você pensa, não do que você viu. Não acho que é uma fotografia, de jeito nenhum. Não falo em fotografia, falo em imagem, é criação de imagem. E por esse motivo, eu acho muito interessante, porque para mim, inclusive, que tenho esse pé na arte, o Midjourney é fascinante pelo fato de eu poder me inspirar exatamente no movimento artístico que me interessa, né? Então, Isso é uma das coisas mais legais. é. Agora, você mais que ninguém sabe como é que funciona essa coisa, essa tecnologia, né? O que está vindo, o que vem Não, não sei novo. nada, imagina. Eu acho que essa parte de Você é especialista... pesquisador. Não, assim, pesquisar sim, mas é todo dia uma novidade, né? Impressionante. Sim, sim. É muito intenso. A outra pergunta que eu ia te fazer em relação ao Midjourney e as ferramentas de inteligência artificial, quase, não todas, mas algumas delas. Midjourney faz isso e algumas outras também. Quando você está ali colocando o prompt, o comando, se você fizer o mesmo prompt de novo, vai dar outra imagem. Não é o mesmo Completamente processo diferente. do analógico, no sentido de ser único, como se fosse uma Polaroid? O que Eu não você entendi a acha? pergunta. Quando você coloca o prompt, se você repetir o mesmo prompt no Midjourney ou em outros geradores de imagem com inteligência artificial, ele vai gerar outra imagem. Você pode colocar a Sim, mesma frase, ele vai fazer outra... Não é o mesmo processo, no final das contas, de você criar como se fosse com uma Polaroid, por exemplo. Ou você pega aquela imagem que você gerou naquele momento com o prompt, se você falar, putz, ela ficou maravilhosa, mas acho que eu vou conseguir melhor com esse prompt. Aí você perde. perdeu. Se você coloca... Perdeu, né? Perdeu. Tem que salvar. Tem que salvar. Eu não sei onde eu vou parar com espaço em celular, porque a quantidade de imagens que eu estou produzindo é maior do que jamais. E assim, o que eu digo assim, eu acho que eu publico nem um quinto do que eu produzo. Tem Caramba. muita coisa que está guardada aqui que não vai para Instagram, não vai para nada. Mas essa questão do prompt, do mesmo jeito que acho que foi aquele dia com você, né, que perguntaram se não dá para 2 pessoas criarem Sim, verdade. uma imagem igual ou parecida. Não dá, não tem como. Porque por mais que você põe um prompt e quando você faz de novo já sai outra coisa diferente, né? Pode Exato, exatamente. sair de um estilo parecido, de repente, se você determinou que cor você queria de fundo, o colorido pode ser parecido, mas não vai sair igual de jeito nenhum. E isso é fascinante da inteligência artificial, né? É, A Heloísa Cobra perguntou aqui, Mediane, não entendi o nome para pesquisar. É Mid Journey. Mid Journey. Depois eu coloco na descrição. A gente está falando de inteligência artificial. A Cecília cria usando várias ferramentas, entre elas a inteligência artificial. A Cecília Santiago vai palestrar no Paraty em Foco em setembro, né? Que vai ser o evento no vai Rio ser de Janeiro. setembro. Inclusive, a conversa vai ser muito sobre inteligência artificial também, né? Vai ser muito bacana trazer isso. É um dos temas do festival, um dos principais do Brasil. Uhum. E a inteligência artificial, para quem está, de repente, vendo aqui, fala assim, pô, o que eles estão falando? Prompt. Prompt é o comando que você usa nesses programas que são feitos com inteligência artificial, que você coloca um comando. Prompt quer dizer comando. Você coloca um comando. Fotos, retrato com lente. Você põe o nome da lente, põe o filme, ISO tal, Agfa, ou câmera Fujifilm com lente tal, no estilo da Annie Leibovitz, no estilo da Cecília Santiago. E aí ele repete. Aliás, você coloca no chat GPT, você coloca lá, no estilo do texto do Léo Saldanha, no estilo do texto do Machado de Coloquei isso Assis. ainda. Você já Dá pra... colocou?
No Já, estilo claro, Léo claro, Saldanha, para ver o que que sai? É claro. mesmo? Não, isso é Nunca fascinante. Dá para fazer. Então, você tem ali umas. É um negócio, é uma ferramenta poderosa, né? No fim, e pode ser também vista como uma ameaça, né? Aí depende da. A Cecília está no time dos que está abraçando e vendo com um olhar promissor e com uma ferramenta fascinante, e outros estão vendo, não, outros estão ignorando, eu acho que é uma besteira ignorar, e outros estão descobrindo ainda, mas enfim, é, eu vejo com fascínio e também com assombro ao mesmo tempo, né? As duas coisas, é, né? é. Assim, o importante é dizer que o Midjourney funciona com o Discord, que é um aplicativo, onde você vai colocar esse prompt. E É você verdade. tem lá como entrar na sala lá de novatos, escrever o prompt, tem uma coisa chata que aquilo vai rodando, né? Mas tem um jeito de você criar para você mesmo se você paga. Aí fica mais fácil de você achar o que você produziu ali, né? Sim. Então, tem várias. Assim, o Midjourney hoje se tornou a principal inteligência artificial para fotógrafos. Tem até o termo fotógrafo Midjourney lá fora e está ganhando força. Mas, de novo, é uma ferramenta. Assim como tem fotógrafos que usam mirrorless, os que usam DSLR, os outros que usam filme, estão no filme fotográfico, os outros que usam só o smartphone. É uma ferramenta. E os que combinam, que isso é bacana, né? O que a Cecília faz é não ficar presa numa ferramenta, né? Você usa diversas. É, eu acho que o ideal é justamente essa troca, né? Como a gente estava falando, para ter essa identidade visual do trabalho, né? Senão fica todo mundo igual. Um fez a fotografia do porquinho, o outro fez a fotografia da vaquinha, e só tem porquinho e vaquinha. Precisa ter alguma coisa que a pessoa bata o olho e fala, não, essa aqui está diferente. Muito bom. A Betina Samaia, muito bacana que ela está aqui assistindo, falou A trabalho Betina é uma fascinante, Cecília. querida. A gente deve se encontrar de novo no Paraty. No ano passado a gente estava lá junto. Ela fez uma exposição maravilhosa, um trabalho Trabalho lindo. lindo. Quem não conhece, eu recomendo, siga a Betina, que o trabalho dela é maravilhoso. E esse ano estamos lá de novo. Muito Esse bom. ano eu não vou levar exposição nenhuma. No passado eu levei a exposição inteira daqui para lá, né? Deu um trabalhão danado, mas foi incrível. Eu tive fizemos uma exposição bonita num espaço grande. Esse ano não sei, não combinei nada ainda com o Mecarelli, ainda não sei como é que vai ser. Eu já falei para ele, se ele quiser alguma coisa, de repente eu levo umas fotinhas pequenininhas, assim, de inteligência artificial. Printo tudo isso que eu mandei fazer, que eu fiz aqui, né? E levo, de repente, até para vender lá, não sei como é É que uma boa funciona. ideia. É uma boa ideia. É. De projetos que você está preparando, Cecília, você tem coisas novas vindo aí? Como é que você está olhando para próximas coisas que virão, que você está criando? Olha, depois da exposição e do livro, para ser bem sincera com você, eu fiquei meio desanimada. Achei que fez sucesso, mas acabou ali. Aí eu voltei para casa com os quadros estão guardados aqui. E aí eu pensei comigo assim, acho que eu estou numa fase de interiorização de novo. E eu entrei num grupo de laboratório de filosofia da fotografia com Guilherme Guissoni, que é muito interessante. Então, eu estou numa fase de estudo. E não sei, quer dizer, eu tenho feito tudo que eu faço, né? Mesmo com a inteligência artificial, mas não tenho um projeto de peso ainda sobre isso. Eu preciso fazer e deve sair depois desse curso. Tenho um projeto com o Guilherme Guissoni de fazer um livro e eu já mandei as imagens, já foram escolhidas, e elas são segredo ainda, não divulguei, ninguém sabe. Isso daí, quando sair, vai sair num livro em grupo. E aí as pessoas veem, mas não é nada ligado à inteligência artificial ainda. Muito bom. Eu ainda não descobri o que eu vou fazer.
de inteligência artificial, uma coisa assim, mais séria. Muito bacana. Bom, quero te agradecer muito, viu, Cecília? Obrigado pela conversa, pelo tempo aqui, poder falar da tua obra, da tua visão, de tudo que está acontecendo. E só agradecer aí pela tua presença e tua participação aqui. Obrigado, viu? Obrigada, Léo. Eu que te agradeço, viu? A troca é sempre muito interessante, instigante, né? Eu já te seguia e você está sempre trazendo novidades e eu adoro ler sobre isso e vamos falar mais. É sempre bom. Obrigada, eu Vamos que te sim. agradeço. Obrigado. Obrigado a todos, viu, pelas perguntas, pela participação aqui. Em breve a gente volta aí. O Rubens Magno dando parabéns aí pelo Esse é trabalho. meu amigo de infância, meu querido Júnior. Amigão, amigão, amigão do fundo do coração. Que Muito bom. bom. Obrigado, gente. Obrigado, viu, Cecília? Obrigada a você, Léo. Boa noite. Um beijo para todos. Qualquer coisa, entre em contato comigo que eu respondo tudo que vocês quiserem saber. Eu estou feliz que a Áustria, Blumenau, o consulado também entrou, porque a gente está falando tanto dos minha paixão pelos austríacos, né? Estavam aí, Então, estão é isso assistindo aí. aí. E o meu aniversário é dia 26 de outubro, que é o dia da Áustria. Olha só, É, que é, legal. é. Então tá bom. Obrigado. Obrigadão, Léo. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Tchau, boa noite.